1. João Marcos é o filho da família de Elias Marcos, em cuja casa se celebrou a última ceia. No Evangelho de Marcos, 14, 51-53, oferece-se uma sutil pista sobre a sua própria identidade. Um jovem o seguia coberto apenas com um lençol, e prenderam-no. Mas ele, largando o lençol, escapou-lhes. N. Do M. 2. Por simples comparação dos textos verifica-se que em Lucas há 350 versículos comuns a Marcos e Mateus, tradição tríplice, e uns 50 em comum com Marcos, tradição dupla. N. Do M. Mas talvez o capítulo mais delicado seja o da instituição da Eucaristia. Do meu ponto de vista, Jesus de Nazaré não instituiu nenhuma Eucaristia, tal como hoje os cristãos entendem este sacramento. E uma prova importante do que afirmo está precisamente na única testemunha que, com toda a certeza, viveu e escreveu sobre aquela ceia: João. Se Cristo tivesse pronunciado realmente as conhecidas palavras, tomai, este é o meu corpo ou este é o meu sangue, o jovem discípulo, que se encontrava à sua direita, não as teria ignorado. O fato, se foi assim, reveste-se de uma importância tal que, sozinha, obscurece muitas outras passagens da vida do Galileu. Por que é que, então, não aparece na narração de João, o evangelista? Alguns exegetas tentam remendar o acontecimento, alegando que a missão de João ao escrever o seu evangelho era apenas a de completar as lacunas dos outros três. A hipótese é muito fraca. Se fosse realmente essa a intenção do Zebedeu, por que é que repetiu tantas passagens que figuravam nos evangelhos dos seus companheiros? Por que é que insistiu, por exemplo, na morte e ressurreição? Ao longo de toda a sua vida, o Filho do Homem nunca deixou um só legado ou lema que não fossem mensagem e atitudes suas perante a vida. Foi tão sutil que nem nos deixou nada escrito. Nem sequer se conservaram os seus restos mortais. Por que razão se arriscaria a cristalizar em palavras algo que, com o passar do tempo, podia vir a ser motivo de interpretações e definições que limitassem as suas grandes verdades espirituais? Seria mais lógico que, sob o simbolismo do pão e do vinho, falasse aos seus discípulos de uma simples ceia de recordação. Esta, na minha opinião, pode ter sido a sua verdadeira intenção. Que soubéssemos e tivéssemos consciência de que Ele está presente sempre que os crentes se reúnem. Mas que o está sempre, sem necessidade de fórmulas mágicas ou matemáticas, que, em última instância, constituem hoje a Eucaristia. Mais uma vez, as suas palavras e intenções foram dominadas e enclausuradas pelos juízos falsos e pueris do homem, que sente uma atração especial pelos dogmas. Quando acontece uma reunião de fiéis crentes, não é preciso associar a presença divina a um pedaço de pão ou a um cálice de vinho. O Espírito vivo do Filho de Deus, tal como ele repetiu, torna-se fisicamente presente em cada um dos espíritos dos congregados. Tomai esta taça e bebei dela. Esta será a taça da minha recordação. A manipulação do homem, mais uma vez, foi total. Duvido muito que Jesus desejasse destruir o conceito individual da divina comunhão, estabelecendo uma fórmula tão precisa e estranha às suas maneiras habituais como aquela que hoje praticam os cristãos. O seu estilo não foi precisamente o de limitar a imaginação espiritual do crente, aprisionando-a com formalismos. Tomai este pão e comei-o. Manifestei-vos que sou o pão da vida, que é a vida unificada do Pai e do Filho numa só doação. A palavra do Pai, tal como foi revelada pelo Filho, é realmente o pão da vida. Que relação existe entre estas frases e as que nos foram transmitidas pelos três evangelistas? Na minha opinião, nenhuma. Nem na letra, nem no espírito. Infelizmente, de todas as suas parábolas e ensinamentos, esta talvez tenha sido a mais manipulada e estandardizada. Mas, como se verá mais à frente, não é o único acontecimento deformado ou ignorado. Por conseguinte, considerando que não houve transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue do Galileu, como hoje é dita a crença dos cristãos, também não se pode polemizar sobre se Judas chegou ou não a comungar. O bocado de pão embebido no molho foi, simplesmente, um costume, um sinal. Uma pista que também não foi captada pelos discípulos.
Tal como vimos, nem mesmo João, que se encontrava reclinado à direita do Rabi, percebeu o breve diálogo entre o mestre e o traidor. É óbvio, portanto, que o chamado anúncio da traição de Judas, de que fala João, foi um fato descoberto pelo evangelista, não no momento em que se produziu, mas a posteriori. O certo é que os 11 saíram do cenáculo ignorando as maquinações de Judas Iscariotes. Só depois que souberam. Por último, já que a análise da última ceia nos levaria muito longe, por que é que os textos evangélicos não dizem uma única palavra sobre a chefia de André, o irmão de Simão Pedro? Por que é que não dedicam mais espaço às belas e esperançosas revelações de Jesus sobre o seu universo e o universo dos universos do Pai, ou sobre as moradas ou lugares de passagem no além? Será que o universo do Filho do Homem é um e o do seu Pai, outro? Será que não interessava deixar testemunho de tudo isso ou, simplesmente, não o compreenderam? Suponho que a leitura de algumas destas apreciações pessoais pode ferir ou inquietar o espírito dos cristãos menos evoluídos. Não é essa a minha intenção. Poucas pessoas neste mundo professam uma fé em Cristo como a que me foi dada. Mas isso não tem que significar uma escravizante submissão a dogmas ou rituais que não me satisfazem e que, sobretudo, não foram desejados pelo Mestre. As nossas discussões terminarão ao amanhecer. E não por falta de temas ou de interesse. Simplesmente por esgotamento. Curtis, compreendendo que tinha se cedido, recomendou-nos que fôssemos dormir. E assim fizemos. Por volta das 2 horas da tarde daquela sexta-feira 9 de março de 1973, Eliseu tirou-me de um sono profundo e reparador. O seu rosto parecia feliz. Iluminado. Vamos, sussurrou-me sem dissimular a emoção. Está tudo pronto. Sobre estas revelações insólitas em torno do universo particular, de Jesus e do universo dos universos do Pai, atrevo-me a sugerir ao leitor que se aventure no meu último livro, La Rebelião de Lúcifer. N. de J. Benítez. O tempo mudara bruscamente. Nuvens negras e ameaçadoras levantavam-se a norte, empurradas por um vento forte. O meu companheiro percebeu a minha inquietação e, empurrando-me para o refeitório, pediu-me que ignorasse a meteorologia. Pouco depois, de um frugal almoço, descemos ao fosso. A atividade febril do dia anterior diminuíra sensivelmente. O esforço extraordinário dos homens do cavalo de Troia começava a dar os seus frutos. No centro da piscina guardava, reluzente e majestoso, o módulo, com os seus quase 23 pés de altura. Naqueles instantes, ao rodeá-lo, um calafrio sacudiu-me dos pés à cabeça. E creio que foi a partir desse momento que intuí que algo de extraordinário e inimaginável nos esperava do outro lado. O carburante, a dimetilhidrazina e o tetróxido de nitrogênio, já tinha sido introduzido nos tanques. No total, 16.400 quilos. Mais do que suficiente para os nossos propósitos. Com aquelas quase 16 toneladas e meia dispunhamos de uma margem máxima de voo de 5 horas e 14 minutos. Desta vez, como consequência dos novos equipamentos e da maior duração da missão, o peso do beiço tinha aumentado consideravelmente, até alcançar as 25 toneladas. O general fez-nos um sinal, convidando-nos a ir a uma reunião com os diretores do projeto. Ali, por fim, tivemos a notícia da hora zero. O lançamento, salvo imprevistos, se realizaria a 1 hora da madrugada de sábado, 10 de março. Quando nos interessamos pelas medidas de segurança para o momento crítico, Curtis, sem perder o sorriso, desviou a questão. Não há problema, limitou-se a responder. Será como um passeio. Mas, e os vigilantes? Insisti, alarmado. O chefe da operação nem sequer me ouviu. E continuou mergulhado nos pormenores da exploração. Por unanimidade, a inclinação dos eixos dos viveus tinha sido estabelecida para 1 hora da madrugada de domingo, dia 9 de abril do ano 30. Deste modo, uma vez efetuada a inversão de massa do módulo, teríamos tempo suficiente para alcançar o topo do Monte das Oliveiras antes das 3 da madrugada desse mesmo dia. A razão era simples.
Eu devia estar no jardim, de propriedade de José de Arimateia, exatamente no momento em que se produzisse a primeira das supostas aparições do ressuscitado. Como mencionei, a vara de Moisés sofrera algumas modificações. Uma delas consistia na introdução de um sistema revolucionário baseado em transdutores de hélio que, na opinião dos cientistas, poderia ser de grande utilidade para analisar o misterioso corpo glorioso de Jesus de Nazaré. Mas as coisas não iriam ser tão simples. O general e os diretores mostravam-se especialmente preocupados com a falta de dados concretos sobre as referidas aparições do Mestre da Galileia. Estas, insisto, constituíam um dos objetivos básicos da missão. Mas, no momento de traçar um plano, as múltiplas contradições dos evangelistas, a nossa principal fonte informativa, só contribuíram para complicar as coisas. Enquanto Mateus e Lucas, por exemplo, apenas falam de 2 aparições, Marcos refere 3 e João, o mais digno de confiança, 4. Um dos poucos pontos em que há coincidência entre os 4 evangelistas era o da data da primeira aparição, no primeiro dia da semana. Eis aqui os textos evangélicos que nos serviram de suporte inicial. Mateus, no capítulo 28, versículos 1 a 11, escreve: Passado o sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, foi Maria Madalena e a outra Maria visitar o sepulcro. De repente deu-se um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, e, aproximando-se, fez rodar a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. Os guardas, atemorizados diante dele, puseram-se a tremer e ficaram como mortos. O anjo dirigiu-se às mulheres e disse-lhes: Não temais, porque sei que procurais a Jesus o crucificado. Ele já não está aqui, porque ressuscitou, como tinha dito.